37. Deus Vampiro Mais Forte. Capítulo 361, Reconstruindo o Autor. Lâmina do Crepúsculo. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. O queixo de Varnix se abriu, sua habitual compostura aristocrática se rompendo pela primeira vez na memória de Damon. Meu senhor. Você acabou de dizer 2,5 bilhões? Conseguiu reunir todos os fundos? Sua voz transparecia descrença, como se o número em si fosse grande demais para sequer existir. Damon deu um sorriso irônico, saboreando a reação. Você me ouviu. Pode chamar reforços agora. Prepare-se para a guerra. Varnix assentiu apressadamente, saindo do transe. Sim, meu senhor. Sim, claro. Tomarei todos os arranjos necessários agora mesmo. Até trarei aquelas tropas de elite com alguns dias de antecedência e as colocarei em bom uso. Garantirei extrair cada centavo do seu ouro. Os olhos de Varnix brilharam com uma luz fanática agora, o choque se dissipando em um zelo desenfreado. Sua voz tremia de reverência. Você realmente é o predestinado, meu senhor. Com 2,5 bilhões de ouro, podemos fazer mais do que apenas nos preparar, podemos dominar. Exércitos de facções inferiores empalidecerão diante de nós. Os humanos não ousarão levantar a cabeça quando o salão sangrento marchar. Podemos estabelecer uma verdadeira fortaleza e nos tornar uma facção mesmo neste mundo esquecido por Deus. Damon recostou-se no trono, uma perna descansando casualmente sobre a outra, os olhos vermelhos brilhando. Ótimo. Então comece. Compre a minha vitória. Sim, meu senhor. Varnix curvou-se tão profundamente que sua testa quase tocou o chão de obsidiana. Então, correu até lá, já iniciando o processo. Uma interface de sistema brilhou na frente de Damon. Ding. Você deseja finalizar o depósito de 2,5 bilhões de moedas de ouro no tesouro do Salão Sangrento. Sem números, Damon aceitou rapidamente a notificação. Transação confirmada. Saldo do tesouro do Salão de Sangue. 2,5 bilhões de moedas de ouro. Bônus de facção ativado. Recursos de guerra. Todos os custos de recrutamento de tropas, forja de equipamentos e construção foram reduzidos em 35% por 7 dias. Construção? Interessante. Damon inclinou-se para a frente no trono, apoiando o queixo levemente na mão enquanto analisava a notificação. Ele não esperava que o sistema do Salão de Sangue desbloqueasse algo tão conveniente tão cedo, mas era perfeito. Absolutamente perfeito. No momento, Nier ainda era uma casca estripada, arruinada, quebrada e praticamente abandonada depois que a guerra de facções havia dizimado sua população. Mas se ele estava prestes a começar a recrutar tropas aos milhares, a cidade não ficaria vazia por muito tempo. Novos vampiros significavam novas bocas para alimentar, novos egos para controlar e um novo caos que precisava ser moldado para se tornar ordem. Se ele deixasse a cidade como uma pilha de escombros, estaria pedindo colapso antes mesmo que o Salão de Sangue se erguesse sobre as próprias pernas. Não bastava apenas enviar dinheiro para essas tropas de elite. Ele precisava se preparar melhor. Caso contrário, o verdadeiro valor dos seus 2,5 bilhões de ouro jamais seria revelado. Com o bônus reduzindo os custos em mais de um terço, era o momento perfeito para transformar Niera de uma ruína na semente de um império vampírico. Ele não desperdiçaria a chance. A primeira prioridade era a infraestrutura. Ele não deveria ser míope. Precisava pensar em lançar as bases para uma base adequada que pudesse sobreviver a qualquer cerco. Damon sabia que todo soldado e recruta precisava de instalações adequadas, então precisava começar com quartéis e campos de treinamento. Este era o principal requisito para abrigar um exército. Ao lado deles, surgiriam forjas de ferreiro e laboratórios de alquimia, o coração da produção em massa, produzindo armas, armaduras e poções para abastecer o exército crescente. Era ali que ele conseguia ganhar algum dinheiro extra. Mas aço e sangue por si só não seriam suficientes para sustentar uma cidade. O comércio de verdade seria a força vital. Uma casa de leilões e mercados de sangue em expansão não só enriqueceriam o salão, como também transformariam Nier em um centro de comércio, uma cidade poderosa o suficiente para que até mesmo facções rivais, tanto da luz quanto das trevas, fossem forçadas a se arrastar até seus portões. Havia também a questão de estabelecer conexões comerciais. Ele precisava estabelecer redes comerciais entre outras facções sombrias e assentamentos corrompidos da facção da luz. Cada caravana que chegasse a Nier engordaria ainda mais seu tesouro.
Havia muitos assuntos como este para tratar e planejar cuidadosamente. O tempo era essencial e ele precisava atacar quando a situação estivesse crítica. O grande afluxo de tropas criaria um grande impulso que precisava ser usado adequadamente. Ao mesmo tempo, ele simplesmente não tinha espaço mental, tempo e energia para lidar com essas coisas. Precisava de alguém experiente para cuidar de tudo. A mente de Damon se voltou para a única vaga de seguidor que ainda estava vazia para ele. Ele pensou por um segundo e decidiu fazê-lo. Convocou Varnix novamente. O velho vampiro voltou correndo, um pouco surpreso. Você me chamou, meu senhor? Sim. Damon assentiu. Varnix. Vou ser direto. Preciso de ajuda. Não tenho tempo nem paciência para microgerenciar suprimentos e livros contábeis. O salão logo estará lotado de soldados, comerciantes e muitas oportunidades. Isso significa infraestrutura, cadeias de suprimentos, quartéis, mercados, tudo que pode ajudar nosso salão de sangue e esta cidade a crescer. Então me diga. Quem é que é capaz de lidar com essas coisas? Alguém que não se deixe abater pela pressão. Alguém que saiba construir e manter. Alguém com a visão necessária para construir uma cidade e também o tesouro do salão de sangue. Varnix hesitou por uma fração de segundo, depois abaixou a cabeça. Meu senhor, há uma que me vem à mente. Ela já foi administradora no Ducado Carmesim antes que os humanos o queimassem até as cinzas. Uma mente afiada como uma lâmina e uma vontade que podia dobrar vampiros inferiores ao seu comando. Ela foi destituída do título após sua queda. Queda? Damon ergueu uma sobrancelha. Varnix explicou apressadamente. Meu senhor, ela não tem absolutamente nada a ver com o que aconteceu naquela época. O senhor do Salão do Ducado Carmesim a culpou por tudo, mas eu a conheço pessoalmente e sei que ela jamais teria permitido que o salão fosse à falência. Ela foi apenas o bode expiatório forçado a assumir a culpa. Deus vampiro mais forte. Capítulo 362. Mali. A expressão de Damon não mudou, mas seus olhos vermelhos brilharam de interesse. Um bode expiatório, não é? Isso significava uma de duas coisas. Ou ela era realmente competente e perigosa o suficiente para que seu senhor precisasse que ela fosse embora, ou ela realmente havia falhado e Varnix a estava protegendo. História conveniente. Damon balançou a cabeça. Se ela era tão capaz, por que outra pessoa ainda não a reivindicou? Porque ela é temida, meu senhor. Ela é um monstro que quase levou um ducado à falência com seus planos. Ela é um lembrete de traição. Todos lhe viraram as costas. Mas isso só a torna mais valiosa para nós. Ela não tem mais nada a perder e tudo a provar. A lealdade nascida do desespero pode ser mais forte do que correntes. Damon suspirou interiormente. Seus 3 recrutas já eram esquisitos com quem ele tinha que lutar para lidar. Ele esperava que pelo menos Varnix lhe recomendasse um normal, que fosse fácil de lidar, mas parecia que isso não ia acontecer. Mais uma vez, uma anomalia o encarava. Bem, tanto faz. Não era grande coisa. Ele faria Varnix verificar o progresso também. Ambos estariam sob juramento e não haveria como traí-lo. Ele pessoalmente não conhecia ninguém. Então teve que aproveitar a oportunidade com base na recomendação de Varnix. E Varnix era alguém em quem ele podia confiar. Mesmo em sua vida passada, não havia notícias falsas ou fofocas circulando sobre ele. Simplesmente não havia razão para não confiar nele. Certo. Confiarei em suas palavras, Varnix. Traga para mim. Se ela me impressionar nos próximos dias, pode continuar. Caso contrário, talvez eu tenha que substituí-la. Varnix curvou-se. Entendido, meu senhor. Vou convocá-lo imediatamente. Ela não falhará. O vampiro saiu apressadamente da sala e, alguns minutos depois, retornou acompanhado de outra pessoa. Ela não era o que Damon esperava. Varnix pintara a imagem de uma aeromoça decadente, lutando por relevância, desesperada para provar seu valor novamente. Mas a mulher que o seguiu até a câmara irradiava tudo, menos desespero. Seus longos cabelos ruivos estavam presos em um rabo de cavalo afiado, sem uma única mecha fora do lugar, conferindo-lhe uma aparência de elegância disciplinada. Um par de óculos de aro fino assentava perfeitamente em seu nariz, refletindo o brilho vermelho das arandeiras do salão enquanto seu olhar percorria a sala do trono. Meias colavam-se às suas pernas, combinadas com uma saia e blusa justas que lhe davam ar de uma secretária fria e calculista, em vez de uma exilada envergonhada. Ela parecia alguém que acabara de sair de um tribunal,
pronta para comandar exércitos com tinta e pergaminho em vez de sangue e aço. Seus olhos vermelhos eram gélidos, indiferentes, implacáveis, e examinavam Damon com a precisão de um auditor dissecando números em um livro razão. Sem fome. Sem desespero. Apenas um desinteresse profissional e distante que dava a impressão de que ele era quem estava sendo pesado e medido. Sua entrada não foi o apelo de um mendigo por uma segunda chance. Foi o passo de alguém que acreditava firmemente que ainda merecia o mundo aos seus pés. Os lábios de Damon se contraíram. Então aquela era Malia, o suposto monstro que quase levara um ducado à falência. Ela se portava não como uma serva desgraçada, mas como uma rainha disfarçada de escriba. Damon permaneceu deliberadamente em silêncio. Do outro lado, Malia permanecia perfeitamente ereta, com as mãos entrelaçadas à frente, a expressão indecifrável por trás dos óculos. O único movimento vinha do piscar lento de seus olhos enquanto ela estudava a sala do trono em silêncio e cálculo, como se já estivesse reorganizando o salão de sangue em sua mente. Então, disse Damon finalmente. Esta é a grande vampira que quase levou um ducado inteiro à falência. Diga-me, Malia, devo me preparar para contabilizar as perdas antes mesmo de lhe entregar as chaves do tesouro? Varnix enrijeceu-se ao lado dela, os lábios entreabertos em alarme, mas a compostura de Malia não vacilou. Seu olhar deslizou de Damon para os pilares de obsidiana do salão e depois de volta para ele, firme e afiado. Se o seu salão já estivesse sangrando, eu lhe diria a mesma coisa que disse ao Duque Carmesim, respondeu ela friamente. Que nenhuma quantidade de soldados ou banquetes de sangue pode esconder uma fundação podre. Eles chamavam isso de traição. Eu chamava de verdade. E quando as muralhas finalmente ruíram, eles preferiram um bode expiatório a enfrentar a própria incompetência. Mas pelo que entendi, você não precisa se preocupar com nada disso, meu senhor. Esta cidade está em ruínas e seu tesouro deve estar praticamente vazio. Não há muito para eu destruir aqui. O rosto de Damon se contraiu. A língua afiada e direta. Ele gostou. Malia ajustou os óculos com um dedo, o dedo médio. Você pediu alguém que saiba administrar e manter. Se quer bajulação, encontre um bardo. Se quer resultados, precisará de alguém disposto a lhe dizer a verdade, especialmente quando for inconveniente. Certo, disse Damon lentamente, sua voz um estrondo baixo que ecoou pela sala do trono. Você fala demais, e eu estou inclinado a acreditar em você. Mas falar é fácil. Qualquer um pode distorcer as palavras. O que importa são os resultados. Ele se inclinou para a frente, apoiando o cotovelo no braço da cadeira e apoiando o queixo levemente no punho, com os olhos brilhando. Então me diga, Malia. Se eu lhe entregasse esta cidade em ruínas e meu tesouro transbordante, por onde você começaria? Dê-me algo mais do que palavras. Convença-me. Meu senhor, Varnix falou de soldados e mercados. Isso é brincadeira de criança. O que realmente destrói ou constrói um reino não é moeda ou aço, é informação. Controle o fluxo de conhecimento e você controlará o campo de batalha antes que uma única espada seja desembainhada. Espiões. Informantes. Redes de boatos. Contrabandistas pagos para trazer notícias em vez de contrabando. Boatos falsos plantados nos ouvidos certos. Enquanto outros se apressam para reagir às ameaças, já teremos a faca em suas costelas antes que percebam que foram sangrados. Lançamento em massa patrocinado pela Kingrig Deus Vampiro Mais Forte. Capítulo 363. Planos com a sua permissão. Não vou simplesmente gerenciar seus livros contábeis, mas criar uma rede de espiões para trabalhar para você, espalhados por todo este continente. Não haveria nada acontecendo neste mundo sem chamar a sua atenção. Damon sorriu. Nem ele tinha pensado nisso. Parecia que escolhê-la era a decisão certa, afinal. Certo. Quer se tornar meu seguidor em caráter experimental? Depois de olhar para Varnix novamente, Malia assentiu silenciosamente. Estou disposta a servi-lo, meu senhor. Damon viu a conversa e percebeu que a mulher só aceitou seu pedido por causa de Varnix. Tudo bem. Ele não se importou. Abriu a interface do sistema e inseriu os dados dela. Imediatamente, uma mensagem do sistema apareceu na frente dele e, ao mesmo tempo, na frente de Malia. Todo o processo foi concluído em um instante. Damon então abriu a interface do sistema do salão de sangue e selecionou várias coisas, começando pelo quartel e as áreas de treinamento. Aida lhe dera muito dinheiro extra e ele planejava usá-lo para o bem.
O desgraçado provavelmente pensou que toda a transação acabaria servindo como uma coleira no pescoço de Damon. Aiden claramente conhecia as nuances da gestão do salão de sangue, e provavelmente foi por isso que ele até o tranquilizou dizendo que não tinha planos de se intrometer nas guerras do salão de sangue. Gerenciar uma cidade da facção sombria bem no centro do território da facção da luz era simplesmente um grande dreno de dinheiro. Nem mesmo as superguildas seriam capazes de lidar com tamanha pressão. Damon acabaria precisando de cada vez mais moedas de ouro no futuro e, quando chegasse a hora, não teria outra escolha a não ser recorrer a Aiden novamente. Ele se tornaria indiretamente dependente dele e acabaria se tornando seu lacaio. No entanto, ele havia calculado mal muitas coisas. Damon podia não ter o apoio das superguildas, mas o que ele tinha era conhecimento do futuro, algo que ninguém mais tinha. Além disso, ele nunca planejou que o Salão do Sangue fosse a única base da facção sombria naquele território. Ele abriu as mensagens para verificar se o Necrodeus estava lá, para ver se o garoto tinha entrado em contato com ele. Mas não. Nenhuma mensagem. Bem, essa aliança provavelmente era um beco sem saída. Não importava. Damon ainda tinha mais alguns jogadores em mente que poderia contatar e fornecer apoio para a criação de outras bases da facção sombria nas proximidades. Caso contrário, ele escolheria pessoalmente alguém e o construiria do zero. Ele tinha capacidade de fazer isso. Mas isso seria uma preocupação para um tempo depois. A próxima batalha do Salão de Sangue aconteceria em 4 dias e ela precisava se preparar para isso primeiro. Damon rapidamente selecionou as muitas infraestruturas disponíveis e cada vez que finalizava uma construção, uma quantia de ouro desaparecia de sua conta. O ouro escorria como água por entre as mãos abertas, o sistema confirmando cada dedução com um som nítido que ecoava nos ouvidos de Damon. Ele se recostou no trono, observando os números diminuírem em seu painel do tesouro. Ele soltou um suspiro, sentindo o sangue escorrer. Há pouco, ele era podre de rico e agora caminhava lentamente para a falência. Estava tudo bem. Era tudo um investimento. Quartel, campos de treinamento, forjarias, laboratórios de alquimia, casas de leilão, praças, todos enfileirados para a construção, seus contornos tênues já brilhando na vastidão em ruínas de Niera. As projeções do sistema mostravam plantas fantasmagóricas surgindo dos escombros, estruturas esqueléticas zumbindo com mana enquanto trabalhadores e construções começavam a tomar forma. Está pronto? Os prédios devem estar prontos e funcionando nas próximas horas. Damon finalmente assentiu, finalizando todo o processo. Varniques e Malia trocaram um olhar do lado do corredor. Damon não disse nada sobre isso. Contanto que os dois trabalhassem bem, ele não se importava. Vocês dois supervisionam tudo e me informam se houver algum problema. Podemos discutir mais detalhes depois, quando tudo estiver funcionando, mas espero que você consiga cuidar de tudo sozinho, sem me envolver em cada detalhe. Sim, meu senhor. Varniques e Malia se curvaram. Os dois então saíram apressadamente da sala do trono e foram cuidar de seus negócios. Damon olhou para sua conta novamente. 500 milhões de moedas de ouro sumiram. Simples assim. Ele olhou para Erin, cujos olhos estavam sempre fixos nele, observando-o como um falcão, ou melhor, uma cobra. Erin, talvez você goste disso. As coisas inúteis que você me deu estão me ajudando a reconstruir esta cidade. Erin deu um leve sorriso. Fico feliz, meu senhor. Ela não pareceu se importar muito com isso. Damon riu baixinho. Se fosse a loura, aquela megera com certeza teria se certificado de que ele sabia o quanto isso contribuía para ela. Mas Erin era muito diferente em muitos aspectos. Damon se levantou e se espreguiçou. Seu trabalho no Salão de Sangue estava praticamente concluído por enquanto. O próximo seria o grande dia, o dia em que a guerra começaria. Mas antes disso, ele tinha outros assuntos importantes para cuidar. Damon sorriu enquanto criava um portal para uma pequena cidade no reino vizinho. A pequena cidade do outro lado do portal não foi uma escolha aleatória. Ela tinha uma academia de ferreiros e produziu muitos ferreiros famosos. Damon, no entanto, não estava ali para conhecer os talentosos alunos desta academia. Em vez disso, ele queria enfrentar 3 fracassos em particular. Esses 3 fracassos, no futuro, se tornariam o pilar de sustentação de todo o reino, os 3 renomados ferreiros. Todas as superguildas lutariam entre si para recrutar precisamente esses 3 homens, para roubá-los do próprio rei. Agora Damon estava à frente de todos eles. Deus vampiro mais forte.
Capítulo 364. A ferraria não é para tolos. A pequena cidade onde Damon chegou era praticamente uma cidade comum, apenas mais um ponto no mapa, com ruas de paralelepípedos, casas modestas e fumaça saindo preguiçosamente das chaminés. Ferreiros martelavam em forjas em barracas à beira da estrada, e o tilintar rítmico de metal contra metal enchia o ar. Os olhos vermelhos de Damon permaneceram na paisagem urbana por mais tempo do que a maioria. Ele sabia a verdade. Este lugar comum se transformaria, no futuro, na maior cidade ferreira do continente, um centro onde até reis e superguildas se humilhariam por armas forjadas dentro de suas muralhas. Ele só adiou sua visita porque temia que sua intervenção pudesse fazer com que os três prodígios nem sequer nascessem. Assim como Riven ainda era um fracasso, e se não fizesse a coisa certa, o cara poderia continuar sendo um fracasso para sempre. Não havia sentido em recrutar mais três como ele. No entanto, agora que estava abrindo suas próprias oficinas de ferraria, o momento parecia estar se aproximando. Ele decidiu que poderia muito bem fazer uma viagem até lá e conferir como as coisas estavam. Damon não perdeu tempo com passeios turísticos. Seus pés o levaram direto para a academia de ferraria, o coração do futuro da cidade. Mesmo agora, ela se erguia alta e imponente, um complexo amplo de pedra e aço, com fornos imponentes e forjas de treinamento visíveis até mesmo dos portões. Aprendizes se movimentavam com martelos pendurados nos ombros, rostos sujos e fuligem brilhando de suor, seu orgulho juvenil ligado à esperança de um dia criar algo extraordinário. Esta academia ainda não era a melhor do país. Era simplesmente uma das de nível médio. Mesmo essa reputação se devia a uma única pessoa. Ele era a joia da coroa da academia, o suposto mestre ferreiro que supostamente forjou uma arma lendária. Seu nome era sussurrado com reverência na cidade, e sua reputação brilhava como uma joia polida. A academia recebeu muitos recursos do reino graças a esse cara solitário e a todos os rumores que circulavam em torno dele. Até figurões vinham de longe para lhe dar ordens, na esperança de que uma das armas forjadas se tornasse lendária. Mas Damon sabia a verdade que ninguém mais conhecia ainda. A suposta lenda era uma invenção, um mito cuidadosamente nutrido para elevar o prestígio do homem. A verdade era que ele nunca havia criado nada de verdadeiramente renomado. Em vez disso, ele prosperava suprimindo a concorrência. O patife nem sequer deixava seus alunos escaparem. Assim que detectava algum aluno talentoso, ele imediatamente o destacava, esmagava seus ânimos sob constante humilhação e manchava suas reputações até que fossem taxados de fracassados. O talento não foi cultivado aqui, mas sim podado, cortado no momento em que cresceu demais e ameaçou ofuscá-lo. Ele ria dos fracassos dos alunos durante demonstrações públicas, interferia sutilmente em seus processos de tempero ou trocava seus minérios refinados por outros de qualidade inferior, fazendo com que seus trabalhos ruíssem sob inspeção. Então, com um sorriso condescendente, lembrava a multidão que nem todo mundo nasceu para ser ferreiro, enquanto sua reputação crescia sem ser contestada. Dia após dia, eles seriam ridicularizados na frente dos colegas, seu trabalho seria sabotado e seus talentos seriam soterrados por uma montanha de falsas acusações. No final, eles se tornariam fracassos inúteis. Por fim, o idiota seria derrotado quando os três prodígios finalmente conseguissem superar seus planos e se tornassem uma força a ser reconhecida, algo que ele não teria como impedir. Agora a questão era, Damon seria capaz de descobrir essas três falhas tão cedo no jogo? Damon suspirou. Esperava que sim, mas não fazia ideia. Falou com alguém na entrada, e a mulher imediatamente o informou que havia uma palestra acontecendo, conduzida pelo famoso mestre. O sujeito adorava dar palestras e se exibir em nome da divulgação de talentos, então Damon não ficou surpreso com isso. Ele decidiu dar uma olhada no auditório primeiro. Com sua reputação, foi fácil para ele simplesmente entrar no enorme auditório e ficar parado no fundo. À frente, um homem enorme caminhava de um lado para outro com uma expressão altiva. Ferreiros, trovejou o homem, não são para sonhadores ou tolos. É um ofício de precisão, de disciplina. Criar armas dignas de reis requer não apenas talento, mas também a sabedoria de seguir a tradição. Seus olhos brilhantes percorreram a sala, desafiando qualquer um a contradizê-lo. Suas vestes, finas demais para um ferreiro, balançavam com um floreio teatral, cada centímetro dele irradiando arrogância. Damon permaneceu indiferente quando o olhar do sujeito também o percorreu, notando sua nova entrada. O mestre não pareceu se importar.
Simplesmente continuou a palestra. À frente, estavam 3 aprendizes, separados dos demais como criminosos aguardando julgamento. Seus rostos estavam cobertos de fuligem e vergonha. Uma garota com mãos trêmulas agarrou o cabo de uma lâmina que ela tinha acabado de cortar, o brilho fraco das runas gravadas ao longo do fio ainda brilhando fracamente. Isto. Ele arrancou a lâmina das mãos dela, erguendo-a. Isto é instabilidade forjada em metal. Perigoso, imprudente, indigno até de ser chamado de arma. Se um soldado empunhasse isto no campo de batalha, se mataria antes do inimigo. Os alunos riram nervosamente, alguns repetindo as palavras do mestre para ganhar a simpatia deles. A menina baixou os olhos, os ombros tremendo. Em seguida, veio um garoto alto e de ombros largos, que apresentou um lingote de liga metálica com silenciosa determinação. Damon pôde ver o tênue brilho dos canais de mana atravessando-o, o que significava que o trabalho fora bem feito. Mas o mestre apenas cheirou e jogou-o no chão com um estrondo. Sucata, declarou. Inútil para forjar até mesmo um par de tenazes. Finalmente, o terceiro aluno se adiantou, um garoto magro, de olhos aguçados e dedos manchados de tinta. Seu projeto era menos tangível, um novo projeto, uma técnica de forja que minimizava o desperdício de mana. Ele o entregou com os punhos cerrados, e o mestre mal olhou para ele antes de rasgar o pergaminho ao meio. Artesanato de papel, rugiu ele, provocando risos na plateia. Você pretende lutar contra um mundo com tinta e esboços. Patético. Damon encostou-se na parede ao fundo, braços cruzados e olhos vermelhos se estreitando. Não eram aqueles 3 que Damon tinha vindo buscar, mas agora que estava ali, percebeu uma coisa. Ele definitivamente poderia recrutar mais de 3, e aquele desgraçado era uma mina de ouro para encontrar talentos. Deus vampiro mais forte. Capítulo 365. O que está acontecendo aqui? Damon sorriu. Qualquer pessoa que esse idiota criticasse estava basicamente acima da média e tinha a capacidade de se tornar pelo menos um mestre no futuro. Recrutar essas pessoas em massa só lhe renderia lucros a longo prazo. Ele poderia potencialmente abrir uma grande empresa e forjar uma indústria como este mundo nunca tinha visto. Por que se contentar com 3 quando podia recrutar dezenas? Com ferreiros suficientes sob seu comando, Damon não apenas abasteceria seu exército, como também dominaria o mercado. Armas, armaduras, ligas encantadas, até mesmo projetos experimentais que a fraude desmantelou. Ele poderia reunir tudo, cultivá-los sob sua bandeira e produzir grandeza em massa. Um monopólio industrial sob o brasão do Salão Sangrento. E a beleza disso era simples. Esses supostos fracassos já haviam sido taxados de inúteis pela academia. Ninguém lutaria contra Damon por eles, nem mesmo seus colegas. Eles se agarrariam a ele com lealdade desesperada quando ele lhes oferecesse o que sempre lhes fora negado, reconhecimento. O sorriso de Damon se alargou nas sombras. Esse desgraçado acabou de me poupar anos de busca, pensou, com os olhos vermelhos brilhando. Ele precisava pensar grande. Damon então teve outra ideia. Silvara ainda tinha aquele plano da nave cósmica azul. Esses caras poderiam até ajudar a construir algo assim se tivessem a orientação de La Rocha. Afinal, ele precisava fazer com que La Rocha se saísse melhor do que apenas fingir ser mordomo. Ele ainda não estava usando seus talentos ao máximo. A mente de Damon girava com vários pensamentos enquanto ele permanecia em silêncio, esperando a palestra terminar. A palestra continuou monótona por um bom tempo. O sujeito latiu para outro aluno, ridicularizando o ângulo do golpe do martelo de forja, chamando-o de esforço de um burro fingindo ser ferreiro. As mãos do garoto tremiam, os nós dos dedos em carne viva pelos golpes repetidos, mas o olhar penetrante de Damon captou a falha que não estava no golpe. Estava no martelo barato e mal equilibrado que a academia lhe dera. Mais um diamante bruto. Mais um sendo enterrado vivo. A fraude estava facilitando seu trabalho. Quando a palestra terminou, Damon já tinha uma lista mental de quase uma dúzia de alunos que valia a pena destacar. Quando a palestra finalmente terminou e os alunos começaram a se dispersar, Damon não se moveu imediatamente. Ele queria que a sala se esvaziasse. Então, quando os 3 aprendizes abatidos saíram arrastando os pés, de cabeça baixa, ele se afastou da parede, caminhando em direção a eles. Os alunos congelaram, arregalando os olhos. Eram bem jovens e, quando viram uma figura encapuzada e completamente coberta se aproximando, começaram a entrar em pânico. Damon sorriu preguiçosamente,
os olhos vermelhos fixos nos três que ele viera buscar, embora suas palavras pudessem ser ouvidas por todos. Diga-me, disse ele suavemente, como é ser um fracasso? Quando vocês são os únicos nesta sala que vale a pena recrutar. Os três aprendizes congelaram, seus olhos arregalados percorrendo o capuz de Damon até o brilho tênue de seus olhos carmesim por baixo. Ao redor deles, alguns alunos pararam no mesmo instante, sussurrando nervosamente. Um dos três gaguejou, nós. Nós não estamos, vocês não são fracassados, disse Damon, interrompendo-o. Vocês são joias brutas enterradas na lama. E a lama só gruda quando pessoas como ele, inclinou a cabeça casualmente em direção ao palco da palestra, decidem espalhar lama em vocês até que se afoguem nela. Os aprendizes se enrijeceram. Vocês três, continuou Damon, aproximando-se. E todos vocês que foram cuspidos por aquele impostor. Os chamados de inúteis agora. Vocês são os que têm o verdadeiro talento. Esses idiotas sem cérebro podem não conseguir ver, mas eu consigo ver claramente. Não vou enrolar. Vejo que vocês estão todos sufocando aqui. Este homem nunca vai deixar vocês crescerem enquanto ficarem aqui. Que tal virem comigo? O salão ficara tão silencioso que até o chiado das forjas lá fora parecia distante. Os aprendizes estavam paralisados, com os corações batendo forte. Pela primeira vez, alguém não os dispensara. Alguém os chamara de valiosos. Seus rostos manchados de fuligem tremiam entre a descrença e uma esperança frágil e desesperada. O sorriso de Damon não vacilou. Disseram que você não vale nada. Que suas mãos são desajeitadas, seus golpes fracos, seu fogo frio. Mas o que esses tolos sabem sobre valor? Uma forja de verdade não se importa com os insultos dos impostores. Ela se importa com fogo, pressão e tempo. E eu posso te dar os três. Fique aqui e você apodrecerá nas correntes da mediocridade, quebradas antes mesmo de terminar. Venha comigo e eu quebrarei essas correntes. Darei a você a chance de criar obras que abalarão reinos. Eu lhe darei mais recursos do que você jamais poderia sonhar, mais oportunidades que manterão seu talento brilhando e, acima de tudo, liberdade. Ninguém zombará de você, ninguém impedirá seu crescimento. A única coisa que determinará seu valor sob minha tutela é o fogo em sua forja e a força do seu trabalho. As palavras ecoaram no salão vazio como um martelo batendo no aço. O olhar vermelho de Damon percorreu os três aprendizes e, em seguida, deteve-se deliberadamente no punhado de outros alunos que ousaram ficar para trás de ouvir. Vocês foram privados de reconhecimento, negaram-lhes ferramentas, despojados de dignidade. Isso termina aqui. Sigam-me, e eu não apenas reconstruirei seus nomes. Eu os farei temidos e sussurrados nos salões dos reis. As armas que vocês forjarem mudarão guerras. As armaduras que vocês criarem decidirão quem vive e quem morre. Vocês não serão mais notas de rodapé esquecidas. Vocês serão lendas. Os corações dos aprendizes batiam forte no peito ao ouvir o discurso apaixonado de Damon. Não vou te forçar. A decisão é sua. Mas lembre-se deste momento, porque ninguém mais vai te oferecer isso novamente. Estou pronto para assinar contratos de sistema com você agora mesmo, comprovando minhas palavras. Depois de seu breve discurso, Damon permaneceu em silêncio. Não disse mais nada. Os três à sua frente também se remexeram nervosamente. Depois de um longo tempo, uma garota com cinzas emaranhadas no cabelo engoliu em seco e sussurrou: você realmente nos daria essa chance? Damon riu baixinho. Eu não dou chances. Eu as forjo. Eu quebrarei as correntes que os prendem aqui, e o que farão com o seu fogo depois disso? Depende de vocês. Mas lembre-se, o aço que se recusa ao martelo permanece frágil. Se vierem comigo, serão temperados, reforjados e transformados em lendas. Se ficarem, enferrujarão e serão esquecidos. As palavras de Damon soaram verdadeiras. Até mesmo os poucos alunos que não haviam sido destacados por Damon ficaram paralisados, com os corações disparados. Mais e mais alunos começaram a se reunir ao redor, cochichando e conversando. Ouvindo toda a comoção, o mestre Ferreiro, que já havia saído da sala de aula, caminhou novamente em direção à sala de aula. O que está acontecendo aqui? A voz do homem ecoou de indignação. Seu olhar percorreu a sala, estreitando-se ao notar que o grupo de estudantes ainda permanecia ali, em vez de se dispersar. Quem está criando essa confusão? Os corredores da academia devem ser tratados com o máximo respeito e devoção. Seus olhos finalmente pousaram em Damon. Quem diabos é você?
Deus Vampiro Mais Forte. Capítulo 366. Cuidado com que você deseja. Os aprendizes se enrijeceram, o pânico estampando seus rostos manchados de fuligem. Eles haviam sido pegos. Alguns dos outros alunos abaixaram a cabeça, com medo de serem punidos, e instintivamente se afastaram de Damon. Os lábios do mestre ferreiro se curvaram em um sorriso presunçoso. E quem é você, intruso? Algum impostor disfarçado incitando ilusões entre meus alunos inúteis? Damon não se mexeu. Inclinou a cabeça ligeiramente. Interessante escolha de palavras, murmurou. Alunos inúteis. Se é isso que pensa deles, então já me contou tudo o que preciso saber sobre a sua maestria. O rosto do mestre ferreiro ficou vermelho. Ele se recompôs rapidamente e zombou de Damon, estufando o peito diante da multidão. Palavras grandiosas vindas de um novato. Você ao menos sabe a diferença entre ferro, gules e aço, garoto. Esses alunos são meus para disciplinar. Se você não for embora agora, mando te jogar na rua. Você fala de disciplina, riu Damon. Mas tudo o que vejo é covardia. Você quebra martelos para culpar os operários. Você sabota fornalhas para envergonhar os alunos. Você esmaga espíritos para esconder sua própria mediocridade. Isso não é maestria. Isso é fraude. Os sussurros dos alunos ficaram mais altos. Muitos começaram a fofocar. Já havia rumores e suspeitas, e as palavras de Damon só pioraram tudo. O rosto do mestre corou de fúria. Como ousa? Ele tremia de raiva. Qual o significado dessa insolência? Algum charlatão disfarçado sussurrando veneno nos ouvidos dos meus aprendizes? O mestre zombou, avançando a passos largos. Você ousa me sabotar na minha própria academia? Você, que não conquistou o direito de pisar nestes corredores, ousa dizer aos meus alunos que eles valem alguma coisa. Sua voz elevou-se a um tom teatral, dirigido à plateia que agora se aglomerava no corredor. Muito bem. Se você acredita que conhece talentos melhor do que eu, então prove. Ele apontou o dedo para Damon, com a voz venenosa. Eu te lanço um desafio. Aqui. Agora. Diante dos olhos dos meus aprendizes e da reputação desta academia. Se você conseguir forjar uma única arma melhor do que uma das minhas, eu admitirei sua reivindicação. Mas se você falhar, seus olhos brilharam de despeito. Então você sairá deste lugar envergonhado, e estes alunos saberão que você é a fraude que realmente é. A sala ficou em silêncio. Os alunos arregalaram os olhos e todos começaram a murmurar entre si. Ninguém esperava que a situação se agravasse tão rápido. No entanto, Damon apenas sorriu. Ele não estava ali procurando briga, mas isso poderia funcionar maravilhosamente a seu favor. Os lábios do mestre ferreiro se curvaram em um sorriso cruel. O que houve, garoto? O gato comeu sua língua. Ou você já percebeu seu erro? Sua risada zombeteira ecoou pela câmara, reforçada pela autoridade que ele exercia ali. Este é meu domínio, minha forja e meu nome, que carrega o peso da lenda. Acha que pode manchá-lo apenas com palavras? Deixe seu martelo falar, se tiver coragem. Damon riu baixinho e finalmente respondeu. Certo. Tudo bem. Concordo com o duelo público, mas não participarei pessoalmente. Você não tem condições de subir no mesmo palco que eu. Em vez disso, usarei um dos seus fracassos inúteis para competir em meu nome. Isso funciona para você, ou você está com muito medo de enfrentar alguém que você repetidamente, vezes sem conta, rotulou como lixo. Você, gaguejou o homem, seu sorriso de escárnio vacilando por um breve instante antes de se transformar em desprezo. Você vai o quê? Se esconder atrás de um aluno? Usar um desses supostos fracassados para lutar no seu lugar? Patético. Você está admitindo que nem ousa me encarar. Damon riu. Não, disse ele suavemente. Estou dizendo que não preciso levantar um martelo para provar que você é uma fraude. Se um dos seus fracassos inúteis consegue forjar uma arma melhor que você, o que isso diz sobre a sua suposta maestria? A multidão se agitava em suspiros e sussurros. Vários aprendizes que sempre haviam sido ignorados se endireitaram instintivamente, com os corações batendo forte diante da audácia daquelas palavras. O rosto do mestre ferreiro se contorceu de fúria, as veias saltando em sua têmpora. Seu arrogante miserável, ele cuspiu. Muito bem. Que assim seja. Aceito seu desafio zombeteiro. Escolha seu peão. Quando eles falharem, e eles falharão, será sua vergonha que ecoará por este salão. Damon sorriu. Ele desviou o olhar para os três alunos e perguntou calmamente,
Vocês conhecem alguém chamado Leonel? Os aprendizes olharam para Damon, confusos. A garota com cinzas emaranhadas no cabelo balançou a cabeça. Leonel. Não tem ninguém assim aqui. Damon ficou um pouco decepcionado, mas tudo bem. Ele tinha quase certeza de que um desses três também daria conta do recado. Afinal, não importava muito se ele ganhasse ou perdesse hoje. Ele precisava de um espetáculo para reunir mais alunos e eliminar todos os fracassos, e conseguiu exatamente isso. Damon estava prestes a pedir para o aluno que havia forjado o lingote tomar seu lugar quando, de repente, alguém na multidão falou em voz alta. Espere. Leonel. Você quer dizer o desertor? Ele esteve aqui há 2 anos. O mestre. L. A voz do garoto falhou, olhando nervosamente para frente, onde o suposto mestre ferreiro estava parado, com um sorriso de escárnio, e não continuou o que queria dizer. Leonel não é mais aluno aqui, mas ainda está na academia. Agora ele trabalha como minerador. O rosto do mestre ferreiro escureceu, e seu sorriso de escárnio percorreu a sala. Leonel. Rosnou ele. Aquele miserável inútil. Ele teve sorte de eu não tê-lo jogado na sarjeta. Um idiota que brandia martelos e não conseguia distinguir escória de aço. Eu o coloquei onde ele pertencia, transportando o minério como a mula que ele é. Seu tom transbordava desprezo. Mas os aprendizes trocaram olhares inquietos. Alguns deles conheciam Leonel. Não brilhante, talvez, mas sincero, firme, com mãos que não tremiam mesmo depois de horas na forja. Damon riu baixinho. Um mineiro, hein? Perfeito. Suspiros percorreram o salão. O mestre ferreiro rugiu, o rosto roxo de raiva. Você ousa? Um desistente contra mim? Que assim seja. Ele tremia de raiva. Eu vou te mostrar o que acontece quando vermes rastejam onde não devem. Tragam Leonel. Tragam-no das minas, se for preciso. Que todos os tolos aqui testemunhem sua humilhação. Os aprendizes estremeceram diante da fúria dele, mas Damon apenas abriu um sorriso ainda maior. Cuidado com o que deseja, impostor. Você pode conseguir. Ele voltou a olhar para os 3 aprendizes e depois para a multidão que ainda permanecia ali. Tragam-me Leonel, disse Damon suavemente. Diga a ele que esta é a segunda chance pela qual ele vinha rezando todas as noites. Uma onda de movimento se seguiu quando alguns dos aprendizes dispararam, ansiosos para obedecer. Leonel chegou alguns minutos depois, empurrado por 2 aprendizes que tinham ido buscá-lo. Parecia a sombra de um homem, magro, ombros curvados, roupas manchadas de fuligem e remendadas, os olhos correndo de um lado para o outro como um animal acuado. O rapaz não devia ter mais de 18 ou 19 anos. No momento em que Leonel viu a multidão reunida, seu rosto empalideceu. Não. Eu não pertenço a este lugar, gaguejou, virando-se como se fosse correr de volta pelo corredor. Mas antes que pudesse dar 2 passos, mãos ásperas agarraram seus braços. Um grupo de aprendizes zombeteiros, aqueles que outrora haviam sido seus valentões, bloquearam sua retirada. Deus vampiro mais forte. Capítulo 367. O duelo começa a fugir. De novo? Zomba um deles, empurrando-o com força para o chão. Seu pedaço de merda inútil, você não consegue voltar para o seu buraco tão rápido. Leonel se debateu fracamente, seus protestos abafados pelas risadas zombeteiras. Seus olhos brilhavam de desespero. O suposto mestre ferreiro deu um passo à frente, com a voz carregada de desprezo. Patético. Continua o mesmo covarde que fugiu no momento em que seu talento foi testado. Acha que vou permitir que um desistente manche a santidade da minha forja? Não. Vou te desgastar mais uma vez, para que todos os aprendizes aqui se lembrem de como é o fracasso. Seu olhar tornou-se frio e cruel. Fique de pé, verme. Encare o martelo antes de rastejar de volta para as minas, onde é o seu lugar. Leonel balançou a cabeça freneticamente, com os lábios tremendo. Por favor. Eu não quero isso. Eu não posso. Mas antes que a intimidação pudesse continuar, uma figura se interpôs entre eles. Damon. Seu manto se moveu quando ele deu um passo à frente, posicionando-se diretamente na frente de Leonel. Chega. As risadas cessaram instantaneamente. O mestre ferreiro se irritou. Fique fora disso, intruso. Este garoto é meu para disciplinar. Não, disse Damon. Por enquanto, ele não está. Talvez depois do duelo. Mas não agora. O sujeito fez uma careta e se virou sem dizer nada. Era como se fosse indigno dele dignificar tudo aquilo. Logo,
Os preparativos para o duelo começaram. Aprendizes correram para preparar as forjas, buscando lingotes. O desafio foi rapidamente lançado. Um duelo de forja, o mestre ferreiro contra o garoto que ele havia esmagado anos atrás, sob a bandeira de Damon. Damon se inclinou na direção de Leonel. Você não vai fugir. Não desta vez. Não me importo quão quebrado você pensa que está. Levante-se, ataque, e eu cuido do resto. Esqueça todo o resto e fugir uma arma como quiser. Hoje não é uma questão de ganhar ou perder. Esqueça aquele idiota. Esqueça de mim. Esta competição. Esqueça tudo. Apenas escolha sua melhor arma e forja como quiser. As mãos de Leonel tremiam, sua garganta estava seca, mas algo nas palavras de Damon o imobilizou. Pela primeira vez em anos, o garoto não se virou. Damon pegou uma poção de cura de primeira qualidade e entregou a ele. Leonel tremeu ao aceitá-lo lentamente. Em pouco tempo, o palco estava montado e era hora de começar a forjar. O grande sino foi tocado, seu som pesado ecoando como um dobre de finados pelo salão. Aprendizes cochichavam entre si, os olhos alternando nervosamente entre a figura imponente do mestre ferreiro e o trêmulo Leonel manchado de fuligem. Leonel estava diante da bigorna, com os joelhos ameaçando ceder. A poção de cura que Damon lhe dera havia aliviado a dor em seus braços e estabilizado sua respiração, mas não conseguiu curar as cicatrizes em seu espírito. Ele olhou de soslaio para Damon. Com a respiração trêmula, Leonel pegou o martelo. A princípio, pareceu impossivelmente pesado, com a haste de ferro cravando-se em sua palma. O mestre ferreiro sorriu ironicamente para sua luta, já zombando dele sem dizer uma palavra. No entanto, quando Leonel ergueu o martelo acima da cabeça e o baixou, o som que soou foi limpo e agudo, metal cantando em vez de estalar. Os aprendizes soltaram suspiros, pois esperavam que ele vacilasse instantaneamente. O sorriso irônico do mestre ferreiro se endureceu. O sorriso de Damon, no entanto, só se alagou. O duelo começou com o rugido da forja. O mestre ferreiro movia-se com a confiança de um predador em sua própria toca, cada gesto suave, autoritário, seguro. Faíscas dançavam enquanto ele golpeava lingote após lingote, golpes de martelo tão precisos que pareciam cortar o próprio ar. Cada movimento seu era uma demonstração de domínio, um lembrete de por que ninguém ousara desafiá-lo em anos. À sua frente, Leonel parecia lamentável em comparação, com os braços frágeis a tremendo enquanto tentava levantar o martelo, os ombros curvados como se todos os olhares no salão estivessem sobre suas costas. Os aprendizes que haviam zombado antes riam abertamente, esperando seu primeiro erro, prontos para atacar seu fracasso como abutres. No entanto, a presença de Damon permanecia logo atrás dele, silenciosa, mas inflexível, como se um muro se erguesse entre Leonel e o mundo. E quando Leonel hesitou, a voz de Damon o lembrou: não se preocupe com os outros. Você já chegou ao fundo do poço. O que mais poderia acontecer? Continue firme como está. Esqueça a multidão. Esqueça o monstro à sua frente. Apenas ataque. Leonel engoliu em seco, cerrou os dentes e desceu o martelo. Cada golpe era desajeitado, mas cada um carregava a intenção. Seu rosto estava pálido, o suor escorrendo pela pele manchada de fuligem, mas a cada golpe o ritmo começava a se estabilizar, a estranheza dando lugar à persistência teimosa. Algo profundo dentro dele se agitou, uma lembrança da paixão que um dia queimou antes que o fracasso e a humilhação apagassem. O mestre ferreiro zombou, dobrando a velocidade, martelando o metal incandescente em forma de lâmina com uma eficiência brutal. Faíscas explodiam como fogos de artifício, cada golpe seu deliberadamente mais alto, mais rápido, com a intenção de abafar o ritmo hesitante de Leonel. Patético, disparou ele, em voz alta o suficiente para todos ouvirem. Um verme não pode forjar uma arma. Um desistente não pode me desafiar. Ainda não sei quem você é, mas deixe-me dar um conselho de graça. Pare com essa farsa e compita comigo pessoalmente ou escolha um dos meus melhores alunos. Não seja tão ingênuo e perca a reputação na frente de todos aqui. Acho que você veio aqui para recrutar mão de obra barata. Por mim, tudo bem. Leve esses idiotas com você. Quantos quiser. Mas não precisa se humilhar, né? O mestre ferreiro zombou. No entanto, Damon ignorou completamente o sujeito, dedicando toda a sua atenção a Leonel e ao seu trabalho. Era um privilégio raro assistir a um verdadeiro prodígio forjar, e ele não estava disposto a perder essa oportunidade. Um tolo não reconheceria uma coisa boa, mesmo que ela estivesse na sua cara.
O mestre ferreiro zombou e continuou martelando. Seus movimentos eram suaves e eficientes, e em poucos minutos, sua arma estava quase pronta. Todos olhavam com admiração para o talento do mestre. Para eles, o duelo já parecia decidido. Do outro lado, os braços de Leonel tremiam a cada golpe, seus golpes irregulares, o suor escorrendo abundantemente da testa. Para a multidão, parecia impossível. Comparado ao ritmo perfeito do mestre ferreiro, seu martelar parecia desajeitado, infantil. Risadas ecoavam dos aprendizes. Ele vai desmaiar antes que o metal esfrie, sussurrou um deles. Ele não mudou nada, zombou outro. O mestre ferreiro ficou feliz ao saber de tudo. Tudo estava indo exatamente como ele esperava. Trazer Leonel para cá tinha sido uma aposta, mas parecia que ele não tinha com o que se preocupar, afinal. Mas o olhar de Damon nunca deixou Leonel. Ele nem sequer olhou para o mestre ferreiro, como se a demonstração do homem não passasse de ruído de fundo. Em vez disso, seus olhos se estreitaram diante do brilho cintilante na lâmina semi-formada de Leonel. O mestre ferreiro também notou a mudança. Seu sorriso confiante e irônico vacilou, por um instante, ao perceber que o trabalho do desistente não estava desmoronando. Sentiu-se um pouco inquieto. Tinha quase certeza de que o idiota fracassaria, mas não deveria deixar nada ao acaso. Seus golpes se tornaram mais fortes, mais violentos, como se ele estivesse tentando esmagar Leonel apenas com pura intimidação. O clangor de seu martelo ressoava como tambores de guerra, sacudindo o ar e exigindo a admiração da multidão. Deus vampiro mais forte. Capítulo 368. Vocês venceram e nós perdemos logo. A lâmina do mestre ferreiro brilhou, com o fio já afiado, o formato impecável e imponente, uma arma digna de admiração. Os aprendizes se inclinaram para a frente, assentindo e sussurrando elogios em voz baixa. Uma obra-prima, como sempre, disse um. Quem abandonou não tem a mínima chance, murmurou o outro. Mas então Leonel atacou novamente. A lâmina áspera começou a brilhar com um leve brilho interior, como se respondesse à vontade de seu criador. Os aprendizes que o haviam ridicularizado agora se inclinavam, com os olhos arregalados. Impossível, sussurrou um deles. Não tem como ele completar essa forja. Ele definitivamente vai errar. Acho que o metal vai quebrar a qualquer momento. O mestre ferreiro ficou ainda mais inquieto. Ele já havia mandado aquele lixo de merda para o lugar ao qual pertencia há muito tempo, e, no entanto, ali estava ele, parado à sua frente, mais uma vez prosperando. Tremeu de raiva quando seu olhar se voltou para Damon. Era tudo culpa dele. Os golpes finais soaram quase uníssono, um afiado e brutal, o outro firme e ressonante. O mestre ferreiro ergueu sua arma primeiro, uma espada longa impecável, brilhando com uma perfeição fria. Seu fio brilhava como um relâmpago prateado, seu peso equilibrado, cada linha nítida. A multidão ficou boquiaberta de reverência, pois era tudo o que esperavam do homem que temiam e idolatravam há anos. Essa espada é definitivamente de nível raro. Talvez até de nível épico. Uau! Exclamou um aprendiz, com os olhos brilhando de admiração. Ele forjou como se não fosse nada. Tão rápido, tão perfeito, outro sussurrou, quase em adoração. Ninguém se compara a ele. Isso acabou no momento em que começou, murmurou um terceiro com um sorriso maroto, já zombando de Leonel. Uma risada nervosa percorreu o grupo de aprendizes que havia arrastado Leonel. O que vocês esperavam? Que um desistente pudesse enfrentar o mestre. Isso é realidade. Completamente alheio à multidão zombeteira, Leonel cambaleou para trás, o peito arfando, o martelo escorregando das mãos suadas. A arma em sua bigorna era áspera, inacabada para os padrões tradicionais, o cabo sem polimento e o fio irregular. No entanto, o aço brilhava fracamente, veios de luz o atravessando como se a própria lâmina estivesse liberando mana. As armas ainda não estavam tecnicamente completas. Runas precisavam ser gravadas nelas, mas qualquer olho treinado saberia instantaneamente qual arma suportaria melhor as runas. As duas armas foram feitas apenas com as matérias-primas mais comuns. Aliás, gravar qualquer runa nelas seria difícil, e ainda assim Leonel conseguiu atingir tal nível apenas com esses materiais simples. Esse brilho não significa nada. Runas não vão resistir a minérios de lixo. É impossível. Não seja ridículo, disparou outro, embora seu olhar continuasse se voltando para o brilho. Mesmo que aceite runas, ela se quebrará em uma luta de verdade. A espada do mestre é impecável.
Aquele pedaço de madeira nunca se comparará. Uma garota perto da frente mordeu o lábio, inclinando-se para a frente. Mas olhe para o grão da lâmina. Ela não está rejeitando o mana. Está absorvendo-o. Se runas podem mesmo absorver. Ela parou de falar, incapaz de concluir o pensamento, mas seus olhos estavam arregalados de admiração. É só sorte, zombou alguém. Sorte de principiante. Um golpe de sorte e o salão inteiro vai achar que ele é algum tipo de gênio. Essa coisa vai quebrar a qualquer momento. Vendo que a multidão estava do seu lado, o mestre ferreiro decidiu acabar com aquilo ali mesmo, antes que a situação piorasse ainda mais. Cada vez que olhava para aquele pedaço de merda mal feito, sua raiva só aumentava. Ele precisava acabar com aquilo ali mesmo, ali mesmo. Então, o que você tem a dizer agora? Seu suposto gênio não consegue nem forjar uma arma simples com materiais simples. Como alguém assim é apto a estudar a grande arte da ferraria? A voz do mestre ferreiro ecoou, áspera e autoritária, como se a força do tom pudesse dissipar o desconforto que se espalhava pelo salão. Sua espada longa e impecável brilhava sob a luz da forja enquanto ele a erguia bem alto, desafiando qualquer um a negar sua autoridade. Os aprendizes rapidamente se apegaram às suas palavras, desesperados para retornar à ordem familiar. O mestre está certo, disse um deles em voz alta, estufando o peito. Que outros resultados teremos? Aquele idiota claramente perdeu. Sim, acrescentou outro rapidamente, tentando disfarçar o tremor na voz. O trabalho do mestre é prova de um verdadeiro talento. A lâmina daquele desistente não passa de uma tentativa frustrada. Leonel, por sua vez, permanecia paralisado, com o peito arfando, os olhos alternando entre o mestre zombeteiro e o aço brilhante que ele havia forjado. Agora que não estava mais na zona de conforto, ele mais uma vez voltou ao estado de nervosismo. Ele olhou para Damon com medo, imaginando o que a pessoa misteriosa diria. Era como se já estivesse preparado para mais humilhação e punição. No entanto, Damon continuou sorrindo calmamente. Ao ver sua expressão, o mestre ferreiro ficou extremamente agitado. O quê? Você nega os resultados olhando para sua cara? Você ainda ousa afirmar que esse pedaço de merda inútil pode forjar qualquer coisa? Para surpresa de todos, Damon balançou a cabeça. Não. Eu admito. Vocês venceram e nós perdemos. Uma onda de murmúrios percorreu o salão. Os aprendizes piscaram em choque, virando as cabeças na direção de Damon como se tivessem ouvido errado. O mestre ferreiro congelou por uma fração de segundo antes que seu rosto se abrisse num sorriso triunfante, arrogância irradiando dele como o calor da forja. Ele bateu a coronha da lâmina no chão com um estrondo retumbante. Ah! Pelo menos você sabe o seu lugar, rosnou o mestre, com a voz retumbante de satisfação presunçosa. Mesmo os de fora não conseguem negar a verdadeira habilidade quando ela arde diante de seus olhos. Que isso sirva de lição para todos vocês. A forja não é um sonho para covardes e vermes. É reservada para aqueles que nasceram com verdadeiro talento. Leonel estremeceu com as palavras que caíam, seus ombros curvados de vergonha. Suas mãos tremiam ao lado do corpo e sua garganta se contraía com o esforço de não desabar completamente. Ele já esperava por isso, e agora era mais uma vez comprovado. O mestre ferreiro continuou a repreendê-lo e a latir cada vez mais alto. O homem estava determinado a dar o exemplo para que tal situação nunca mais se repetisse. Enquanto isso, Damon calmamente pegou a lâmina inacabada e a girou. Será que? Murmurou. Então, ativou uma habilidade que nunca havia usado antes, a habilidade que havia roubado de Aurex, o atirador sagrado. Forjaria rúnica sagrada. Damon não tinha experiência na área e provavelmente fracassaria se tentasse algo sofisticado logo de cara, mas estava confiante de que conseguiria fazer algo simples. Afinal, ele também já havia conseguido escrever essa runa muitas vezes em sua vida passada. Era uma runa única e muito simples. Uma runa que conferia uma aura de fogo à espada. A repreensão do mestre ferreiro vacilou por um instante enquanto Damon passava os dedos sobre o aço, estreitando os olhos com um foco estranho. Um brilho tênue, quase imperceptível, espalhou-se pela palma de Damon. Linhas de luz surgiram, fluindo das pontas dos dedos para a espada como fios de prata derretida. O que você está? O mestre ferreiro latiu, sua voz embargada por um alarme repentino. Deus vampiro mais forte. Capítulo 369. Abaixe-se. O mestre ferreiro encarou a cena boquiaberto. Ele acabara de ficar em êxtase por toda aquela situação horrível finalmente chegar ao fim. Tudo tinha sido um erro, para começo de conversa.
Ele nunca deveria ter sido tão impetuoso a ponto de aceitar um desafio de uma pessoa desconhecida. Seu pressentimento já lhe dizia que o sujeito à sua frente não era nada fácil. Ele até acabou invocando aquele problemático Leonel do nada. Como ele sabia sobre ele? Ele tinha se certificado de apagar o inútil do mapa, e ainda assim, ali estava ele hoje, parado na frente dele, forjando nada menos. O mestre ferreiro soube imediatamente que tinha feito uma besteira. Sua única esperança era que o idiota, como sempre, acabasse forjando algo inútil em meio ao nervosismo. Mas, para sua consternação, nem isso aconteceu. Mesmo depois de todo esse tempo, o talento do desgraçado permaneceu intacto. No fim, o desgraçado preparou algo impossível com materiais aleatórios e baratos, e isso em tempo recorde. O mestre ferreiro pensou que tudo estava acabado ali mesmo, e que sua farsa finalmente chegaria ao fim. Ele estava apavorado de que tudo em que havia trabalhado até então chegasse ao fim, de repente. Mas a deusa sagrada não o abandonou tão cedo. O mestre ferreiro viu uma oportunidade quando os idiotas ignorantes de sua turma gritaram alto, cantando seus louvores, completamente alheios ao que o outro havia realizado. Esses idiotas jamais saberiam o verdadeiro valor daquele pedaço de metal de baixa qualidade. Enquanto idiotas como esses estivessem por perto, o mestre ferreiro sabia que nunca precisaria se preocupar com sua reputação manchada. Este único evento tinha sido uma anomalia, e ele nunca permitiria que algo assim se repetisse. Chega de duelos. Ele soltou um grande suspiro e estava prestes a dar fora dali quando, de repente, o babaca estava mais uma vez mexendo no vispeiro. Quem diabos era ele, afinal? O fato de o cara nem se dar ao trabalho de se apresentar era irritante. Ele deveria ter expulsado esse cara da academia há muito tempo, chamando os guardas. Os olhos do mestre ferreiro se arregalaram em choque enquanto observava o impossível. Uma runa. O maldito louco estava mesmo escrevendo uma runa. Ele era louco. Era um lunático. Como esse pedaço inútil de metal poderia suportar algo assim? Não. Não deveria. Não pode. Seu coração começou a bater mais rápido e o suor escorria de sua cabeça. Pare com isso. Você nem conhece a arte. Acha que runas podem ser rabiscadas como giz na parede? Você está desperdiçando o tempo de todo mundo e desrespeitando a antiga arte da forja. Você é um porco querendo devorar um banquete. Que bobagem, você pensa. Suas palavras ficaram presas na garganta enquanto seus olhos se arregalaram diante da visão do impossível. A lâmina áspera nas mãos de Damon pegou fogo. As tênues veias que brilhavam momentos antes agora ardiam como rios derretidos, a runa que ele havia inscrito reluzindo com fulgor. O ar ondulava com calor, ondas de aura ígnea se espalhando. Bem diante dos olhos de todos, a espada mal feita começou a emitir uma aura de fogo. Se alguém lutasse com ela, sem dúvida o dano seria pelo menos 10 vezes maior do que o causado pela espada perfeita do mestre ferreiro. Era tão óbvio. Até o aluno mais obtuso de todo o auditório conseguia ver claramente. Muitos aprendizes ofegaram, recuando, alguns até cambaleando para trás devido à intensidade. Ele aceitou a runa, sussurrou um deles, com a voz trêmula. Minério comum não faz isso. Não pode. Outro aprendiz balançou a cabeça violentamente. Não, não, não. Isso é impossível. Runas rejeitam ferro barato. Elas sempre quebram. Já vi dezenas de fracassos, e ainda assim. Sua voz se perdeu, encarando a lâmina como se fosse um milagre amaldiçoado. Os suspiros se espalharam como fogo. Mas como? Perguntou outro, com a voz estridente de pânico. A espada do mestre é perfeita, impecável, cada golpe suave, e ainda assim este desistente forja algo assim? Alguns aprendizes, atordoados demais para esconder seus pensamentos, murmuraram amargamente. O mestre estava errado o tempo todo. Sussurrou um deles, com o rosto pálido. Calha a boca, late outro em negação, mas seus olhos arregalados e temerosos o traíram. Não diga essa bobagem. O mestre é. O mestre é. Ele hesitou, incapaz de terminar sob o zumbido ardente da aura flamejante. Damon sorriu. O salão agora era uma tempestade de confusão, espanto e pavor, tudo girando em torno da lâmina trêmula de Leonel e do sorriso calmo e implacável de Damon. A mão do mestre ferreiro tremeu sobre sua espada longa. Seu rosto escureceu com um tom furioso de vermelho, as veias saltando em suas têmporas. Ele podia ouvir os murmúrios de dúvida se espalhando como rachaduras na pedra. Esses idiotas.
Esses vermes ingratos que ele havia treinado, alimentado e governado. Eles ousavam desviar o olhar dele, em direção àquele desistente e àquele bastardo presunçoso. Chega, rugiu ele, a voz se transformando num rosnado. Sua aura se elevou, opressiva e sufocante, como se ele pudesse forçar a sala a se submeter novamente com pura força de vontade. A compostura do mestre ferreiro se rompeu completamente. Com um golpe violento, ele ergueu sua espada longa impecável e apontou diretamente para Damon, com a saliva voando enquanto gritava: "Você ousa zombar de mim na minha própria forja? Acha que pode me humilhar na frente dos meus alunos? De alguma forma, trocou os materiais no último minuto. Admita. Você é uma fraude." Damon apenas riu casualmente em resposta. Ele usou o dedo para empurrar a espada para o lado sem nenhum esforço. "Eu já não disse que você venceu? Agora, por que todo esse drama? Cala a boca e não me faça repetir. Assuma sua vitória." Damon até deu uma palmada de brincadeira para o sujeito com um grande sorriso. Deus vampiro mais forte. Capítulo 370. Ele precisava parar com isso a todo custo. Os olhos do mestre ferreiro ficaram vermelhos. O desgraçado estava falando bobagens. Ele estava indo longe demais. Todos já haviam testemunhado como a lâmina de Leonel era superior à dele. Agora, que diferença fazia quem disse o quê? Em que mundo delirante essa seria a sua vitória? O resultado do duelo já estava cristalino para cada idiota na sala. Ele havia perdido, e Leonel havia vencido. E ainda assim esse cara ousou brincar dessa maneira. Calem a boca. Vocês trocaram os materiais. Admitam, gritou ele novamente. Desta vez, Damon não precisou responder. A multidão começou a murmurar alto, e vários alunos se manifestaram. Trocou os materiais? Murmurou um aprendiz baixinho. Mas todos nós o vimos usar os mesmos lingotes que nós. É, sussurrou outro, com a voz trêmula. Ele nunca tocou em nada diferente. Eu mesma trouxe o ferro para ele. Os olhos do mestre ferreiro disparavam freneticamente, procurando por algum ponto de apoio, algum fio de controle para puxar, mas quanto mais ele gritava, mais os aprendizes pareciam recuar, não de Damon, mas dele. Sob o brilho intenso da lâmina de Leonel, sua espada perfeita de repente pareceu fria, sem vida e oca, e ele não tinha onde se esconder dessa verdade. Os aprendizes se mexeram, inquietos, olhando uns para os outros, para o rosto distorcido do mestre e, em seguida, de volta para a espada brilhante que desafiava todas as regras que lhes haviam sido ensinadas. Finalmente, um dos aprendizes mais ousados engoliu em seco e deu um passo à frente. "Mestre, por que não testamos qual minério foi usado?" O mestre ferreiro virou a cabeça bruscamente em sua direção, com os olhos arregalados. "Você ousa me questionar? Por que precisa de um teste? Minhas palavras são prova suficiente." Seu rugido ecoou nas paredes da forja, mas o garoto não recuou. Outros, encorajados, começaram a murmurar em concordância. "Ele está certo. Deveríamos testar. Sim, isso acabará com as dúvidas de uma vez por todas. Se o mestre estiver certo, então o que há para temer?" O rosto do mestre ferreiro ficou ainda mais feio. Se testassem, ele não conseguiria mais explicar. Estava prestes a abrir a boca e calar tudo quando Damon riu alto e o alcançou. "Não precisa. Como eu disse antes, nós admitimos. Perdemos." Damon simplesmente estava com pouco tempo. Ele não dava a mínima para essa vitória. O que ele queria já havia sido conquistado, e agora era hora de encerrar as coisas. Ele não prestou mais atenção à multidão nem ao furioso mestre ferreiro que gritava ao seu lado. Sua atenção estava totalmente voltada para Leonel. Abriu a interface do sistema e enviou um contrato oficial de recrutamento para o sujeito. Uma janela translúcida de contrato surgiu bruxuleante, com sua borda carmesim brilhando ameaçadoramente enquanto ele a deslizava em direção a Leonel. Era um contrato simples, com duração de 5 anos e um salário generoso de 100 moedas de ouro por mês. Um ferreiro normal ganharia apenas de 10 a 15 moedas de ouro por mês, mesmo após anos de experiência e trabalho constante em uma guilda reconhecida. Para aprendizes como Leonel, desistentes taxados de fracassados, 5 moedas de ouro teriam sido consideradas generosas, até mesmo caridade. Mas simplesmente dar 100 moedas de ouro. Isso foi simplesmente ridículo. Leonel, ainda trêmulo, com o rosto pálido e os olhos baixos, piscou para a projeção que surgiu à sua frente. Seus lábios se abriram, mas nenhum som saiu. Ele esperava mais ridículo, mais punição.
Em vez disso, o que estava diante dele era algo que ele nunca havia imaginado, um contrato oficial de recrutamento. Algo que ele nem ousaria imaginar em seus sonhos. Ele engoliu em seco e olhou para Damon. O homem não dissera uma palavra em voz alta, mesmo depois de dizer algo assim casualmente. Um contrato de sistema como esse não era simples. Não havia como ser mentira. Na verdade, o sistema já teria detectado as moedas de ouro necessárias para todo o período. Quantas moedas de ouro eram essas? A mente de Leonel ficou em branco. Ao vê-lo encarar os faróis como um servo, Damon finalmente decidiu dizer alguma coisa. Eu acredito em você. Acho que isso é só o começo do que você pode realmente realizar. Este é apenas um contrato padrão. Não pense muito nisso. Sempre que sentir que não quer mais trabalhar para mim, pode pedir demissão. Se precisar de mais remuneração, é só me dizer. Podemos resolver isso. Mais compensação? Leonel ofegou. Seu corpo inteiro tremia como se estivesse à beira de um penhasco. Os aprendizes ficaram em silêncio, atônitos. Ele está recrutando ele. Aquele desistente. O rosto do mestre ferreiro se contorceu de uma forma feia. Ele começou a entrar em pânico ainda mais. Perder ou ganhar naquele duelo idiota era uma coisa. Ele poderia até mesmo fazer com que ninguém espalhasse a notícia. Mas e se ele realmente permitisse que alguém recrutasse o cara? As consequências seriam terríveis. Ele precisava impedir isso a qualquer custo. Não ouse, Leonel. Seu rato inútil. Acha que pode simplesmente ir embora depois de todos os anos que perdi tentando te incutir talento? Você nunca pertencerá a lugar nenhum a não ser debaixo da minha bota. Só assim você teria a mínima chance de se tornar alguém. Nunca se esqueça disso. Mas Leonel não o encarava mais. Pela primeira vez, seu olhar se ergueu do chão e se fixou em Damon. Lenta e hesitantemente, Leonel ergueu a mão trêmula em direção à janela do contrato. Engoliu em seco e então aceitou. Damon sorriu. Seu trabalho ali estava feito. Ele realmente havia conseguido capturar um dos 3 prodígios que todo o continente celebraria no futuro. Agora, quanto ao resto. Ele riu baixinho enquanto se virava para encarar a plateia. Graças à fama da fraude, uma multidão considerável se reuniu no enorme auditório. Os olhos de Damon percorreram todos eles enquanto ele declarava ousadamente. Leonel aceitou minha oferta. Vou dar a mesma oportunidade a cada um de vocês rotulados por este homem como fracassados. Esta é a sua segunda chance. Não deixem isso escapar. Segundas chances não aparecem com frequência. Ele sorriu. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.